Noemi nasceu e cresceu em Belém de Judá, uma cidade pequena, mas de grande significado para o povo de Israel. O seu nome, que significava agradável ou doçura, refletia a sua natureza gentil e a sua fé em Deus. Desde jovem que Noemi aprendeu sobre os costumes e as tradições do seu povo, vivendo de acordo os mandamentos da lei. O seu marido, Elimeleque, era um homem respeitado, com posses e terras em Belém. Juntos formavam uma família feliz e próspera. Tiveram 2 filhos, Malom e Quilion, a quem criaram com dedicação, ensinando-lhes a seguir os caminhos do Senhor. No entanto, os tempos de abundância não duraram para sempre. Uma terrível fome assolava a terra, trazendo miséria e a incerteza para o povo de Belém. Os campos secaram, o gado definhava e muitos começaram a partir em busca de sustento. A fome era um castigo severo. Eu tomei uma decisão, vamos partir para Moabe. Meu marido, eu não queria partir, mas se não tem outra opção. Elimeleque tomou uma decisão drástica: abandonar a sua terra e partir para Moabe, onde as condições eram melhores. A jornada foi difícil. Noemi não queria deixar Belém, mas não havia escolha. Moabe era uma terra estrangeira, habitada por um povo que descendia de Lot, sobrinho Abraão. Os moabitas eram conhecidos pela sua cultura distinta e por adorarem deuses pagãos. Ainda assim, Elimeleque acreditava que ali a sua família teria uma nova oportunidade. Ao chegarem a Moabe, encontraram um lugar próspero com terras férteis e colheitas abundantes. Aos poucos começaram a construir uma nova vida. Elimele procurou formas de sustentar a sua casa, e os seus filhos cresceram nesse ambiente estrangeiro. Mal e Quilon adaptaram-se à nova terra, e com o tempo casaram com mulheres moabitas. Malom desposou Ruth, uma jovem trabalhadora de coração puro e bondoso. Quilon casou com Orfa, uma moabita determinada e de espírito forte. Ruth era oriunda de uma família tradicional moabita, e desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo. Criada para ser uma esposa dedicada, era disciplinada e humilde. Quando se casou com Malom, aceitou a fé e os costumes da sua nova família com respeito e curiosidade, criando um vínculo especial com Noemi. O seu coração era generoso e a sua devoção à família cedo se tornou evidente. Orfa, por outro lado, era também uma boa esposa, mas a sua ligação com cultura e deuses moabitas era mais forte. Durante algum tempo, tudo parecia bem. Noemi, embora saudosa da sua terra natal, encontrou conforto na companhia das suas noras e na esperança de ver o seu família crescer, mas a tranquilidade foi passageira. Sem aviso, Elimeleque adoeceu gravemente e faleceu. A perda do marido foi um golpe devastador para Noemi. Agora viúva e numa terra estrangeira, sentia-se desamparada. Ainda assim, encontrava força nos seus filhos Malom e Quilion, que assumiram a responsabilidade de cuidar dela, mas o destino guardava mais provações. O tempo passou e, para horror de Noemi, os seus filhos também adoeceram. Nenhum remédio ou prece pôde salvá-los. Em pouco tempo, Malom e Quilon também morreram, deixando as suas esposas viúvas e Noemi completamente sozinha. O luto pesava sobre ela como uma sombra, e a sua alma se encheu-se de amargura. Agora, sem marido e sem filhos, Noemi via-se futuro em Moabe. A sua vida, que um dia fora cheia de esperança, se tornara uma sucessão de tragédias. Tudo o que lhe restava eram suas noras, Ruth e Orfa. Mas como poderiam sobreviver 3 mulheres viúvas numa terra estrangeira? Noemi sabia que precisava tomar uma decisão, mas ainda não imaginava que o caminho à sua frente mudaria o destino de todas elas. Elas também tinham perdido os seus maridos. Elas também estavam devastadas. Noemi não estava sozinha em o seu sofrimento. Mas que poderia fazer agora? Sem filhos, sem terra, sem esperança, Noemi agora não tinha mais ninguém, a não ser 2 mulheres que também carregavam as suas próprias dores. Os anos em Moabe tinham sido duros para Noemi. O tempo não tinha apagado a dor, apenas a moldara num fardo pesado, tornando-a uma mulher marcada pelo sofrimento. Suas mãos, que um dia cuidaram da casa ao lado de Elimeleque, estavam agora vazias. Os seus olhos, que contemplavam a alegria dos filhos,
agora só viam recordações. O luto tornara-se uma sombra constante. Foi então que chegaram rumores de Belém. As terras Judá, que antes padeciam de fome, agora floresciam novamente. A notícia espalhava-se entre viajantes e mercadores. O Senhor visitou seu povo e trouxe pão à terra. Noemi escutou estas palavras e algo dentro dela despertou. Tomou a sua decisão. Iria regressar a Belém. Com poucas posses, Noemi preparou-se para partir. Ruth e Orfa, suas noras, insistiram em acompanhá-la no início da jornada. Caminharam juntas durante um longo excerto, mas a mente de Noemi estava inquieta. Olhou para jovens ao seu lado e percebeu que ambas eram moabitas, estrangeiras que enfrentariam dificuldades em Judá. Com um suspiro, parou a meio do caminho e encarou-as com tristeza. Minhas filhas, voltai para suas casas. Que o Senhor seja bondoso convosco, assim como foram comigo e com os meus filhos. Que Ele conceda a cada uma de vós um novo lar segurança. As palavras saíram com dor, mas eram sinceras. Noemi não queria que as suas noras enfrentassem a incerteza e a rejeição numa terra que não era delas. Orfa chorou. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto abraçava Noemi com carinho. Sabia que sua sogra falava a verdade. Era jovem, ainda poderia reconstruir a sua vida em Moabe. Mas Ruth permaneceu. Noemi insistiu. Veja, a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Vá com ela, minha filha. Mas Ruth apenas a fitou com firmeza. Os seus olhos brilhavam não de hesitação, mas de determinação. Depois, com a voz carregada de emoção, declarou: Não me instando-ne e deixe de seguir-te, porque para onde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morras, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte separar-me de ti. As palavras de Ruth ecoaram pela estrada vazia. Noemi sentiu o impacto da promessa. Não havia mais nada a dizer. Ruth não voltaria para Moabe. Estava movimentada, pois era tempo da colheita cevada. O cheiro dos grãos acabados de cortar pairava no ar, misturado com o aroma do pão assado vindo das casas. Homens voltavam dos campos, transportando feixes nos ombros, enquanto as mulheres conversavam em pequenos grupos a rir e trocar notícias. Crianças corriam pelas ruas de terra, pontapeando pedras e brincando. Quando as duas mulheres passaram pelos primeiros grupos de moradores, os sussurros começaram. Não pode ser, uma mulher murmurou, semicerrando os olhos. É a Noemi! Outra exclamou, quase sem acreditar. Pessoas aproximavam-se lentamente, como se vissem um fantasma do passado. A Noemi voltou. Uma voz ecoou. Mas onde estão Elimeleque e os seus filhos? Noemi sentiu as palavras como punhais. Ela sabia que esse momento chegaria, mas agora ela voltava vazia. Ruth saiu e foi recebida pelo cheiro forte e limpo da cevada e da terra encharcada pela chuva. O sol iniciou a sua lenta ascensão, pintando o céu com cores vivas. Ruth virou o rosto para o calor, deixando que este acalmasse o frio de uma noite longa e agitada. Por um breve momento, o seu coração ficou leve, mas o peso das circunstâncias rapidamente voltou ao lugar. Vou procurar alimento. Talvez possa procurar alguma coisa nas colinas. Não há necessidade disso. A lei de Moisés permite que os pobres recolham espigas dos campos durante a colheita. Existe uma lei que cuida dos pobres. Um estrangeiro como eu conseguirá recolher alimentos? A lei do Senhor é bondosa, mais bondoso que o mundo que governa. Ruth aventurou-se na cidade. O mercado fervilhava de vida, embora o seu calor parecesse distante quando ela perguntou por um campo para colher. Um gentil cesteiro indicou-lhe uma propriedade perto da região montanhosa, descendo suavemente em direção ao vale. Os ceifeiros moviam-se ritmicamente, com as suas foices a brilhar à luz da manhã. O ar estava repleto do farfalhar dos grãos e de ocasionais gargalhadas.
Ruth aproximou-se de um grupo de homens que distribuíam ferramentas e cestos. Olá, há algum trabalho nas margens do campo? Tem certeza, querida? Uma flor destas não deveria murchar ao sol. Estou aqui para trabalhar, não para te divertir. Se houver lugar para mim, vou-me embora. Não precisas de ir embora, florzinha. A orla do campo é sua. Leve o que conseguir carregar. O seu sorriso persistiu, mas Ruth ignorou-o, segurando as suas ferramentas com força enquanto encontrava um lugar tranquilo para começar. O trabalho era monótono, mas implacável. Grão a grão, talo a talo, Ruth encheu o seu cesto sob o sol escaldante. Ignorou as provocações distantes dos jovens, concentrando-se na tarefa que tinha pela frente. As suas mãos, feridas pela foice, tremiam de fadiga. À medida que o sol subia, o calor opressivo aumentava. A determinação de Ruth começou a vacilar. O peso da sua dor e exaustão era mais forte do que o trabalho do dia. Um deslize descuidado de foice cortou-lhe a mão, e a dor tomou conta da sua palma. Deixou cair o grão e caiu de joelhos, com a respiração ofegante de frustração. Ruth deixou cair a cabeça, enquanto as lágrimas escureciam o solo sob os seus pés. Ela fez uma pausa e inspirou profundamente. Eu vou conseguir. Enxugando as lágrimas com um pedaço rasgado do vestido, Ruth recompôs-se. A arma de Ruth era a esperança. Embora parecesse frágil, ela segurou-o com força, avançando com uma coragem silenciosa. Ela ainda não via, mas Deus já estava a tecer uma história de redenção através da sua fidelidade. O dia começou a melhorar. Os trabalhadores transportavam feixes em carroças com destino aos silos, enquanto outros preparavam uma refeição simples perto do poço. Gargalhadas e canções enchiam o ar. Depois da estrada, uma voz estrondosa ecoou pelos campos. O Senhor esteja convosco, homens e mulheres fiéis. As cabeças viraram-se uma aclamação e rompeu quando os trabalhadores reconheceram a voz. E que o Senhor te abençoe. Era Boaz, o mestre do campo. Desmontando, Boaz distribuiu figos secos com um sorriso alegre. Parem um momento, meus amigos. Coma e revigore-se. Os trabalhadores aglomeraram-se em redor, gratos pela surpresa inesperada. Boaz conversou brevemente com eles e depois lançou o seu olhar para os campos, seus olhos experientes observando o progresso do dia. Parou de repente. Na extremidade do campo, uma mulher trabalhava sozinha. Algo nela chamou a sua atenção. A determinação silenciosa na sua postura, a forma como ela trabalhava sem parar. Gesticulou para o capataz. Quem é esta jovem? Ah, sim, a flor jovem. Esta é Ruth, a viúva moabita, nora de Noemi. Seguiu-a até aqui após a morte do marido. Parece que ela assumiu a responsabilidade de cuidar da velha, um moabita. E ela ficou com Noemi quando poderia ter voltado a casar na sua própria terra. Vocês estiveram bem hoje, senhores. Qualquer homem que as assediar responder-me-á. Fui compreendido? Se ouvir o contrário, haverá consequências. Enquanto os homens se dispersavam, Boaz permaneceu ali, com os olhos a voltarem-se novamente para Ruth. Havia algo nela, para além da sua beleza. Não conhecia a história dela completamente, mas Boaz decidiu aprender mais. As mãos cheias de bolhas Ruth tremiam enquanto colocava o resto dos grãos no cesto. Ajustou Shaile contra o ar frio, ignorando a pulsação nas mãos. Ela trabalharia até não conseguir suportar mais Naomi. Quando os passos se aproximaram, o seu corpo ficou tenso, pronto para fugir. Deus esteja contigo, filha de Moabe. O que quer? Não quero nada. Estou aqui apenas para me apresentar. Eu sou Boaz, filho de Salmão. Esta é a minha área. Os olhos Ruth arregalaram-se vergonha, e ela baixou cabeça em sinal respeito. Mil desculpas pela minha falta de educação. Por favor, não há necessidade de formalidades. Você trabalhou muito hoje. Deixe-me ajudá-la.
Há uma refeição quente à espera perto dos silos. Boaz pegou em 2 cestos de Ruth e colocou-os sobre os seus ombros. Ele sorriu e gesticulou para que ela o seguisse. Boaz assobiava uma melodia alegre enquanto caminhavam. Deve ficar com as mulheres amanhã. Desta forma vai colher mais e será seguro. Mas falei aos rapazes, eles não o vão incomodar mais. Tem a minha palavra. Deixou cair o seu cesto. Grãos caíram no chão, mas ela mal se apercebeu. As lágrimas brotaram nos seus olhos quando ela caiu de joelhos. Durante meses, suportou o peso da sobrevivência, cuidando do marido moribundo, depois Naomi, sem pensar em si própria. Agora, alguém estava finalmente a cuidar dela. Por que é que está a ser tão gentil comigo? Sou estrangeiro. Eu não sou nada para ti. Boaz ajoelhou-se ao lado dela, cuidadosamente, recolhendo os grãos derramados de volta ao cesto. Ouvi falar da sua lealdade com a Naomi. O que fez por ela é extraordinário. Você merece honra e respeito. O Senhor vê-te, Ruth. Ele está consigo. Ruth levantou o rosto coberto de lágrimas para encarar. Ela limpou as bochechas e conseguiu esboçar um pequeno sorriso trêmulo. Agora venha, vamos comer. Continuaram até aos silos, onde uma fogueira crepitava e as gargalhadas enchiam o ar. Os trabalhadores sentaram-se juntos para partilhar cevada torrada e um guisado substancial. Boaz serviu cada pessoa. Mesmo sendo o seu mestre, serviu-os. Ruth observou-o com silenciosa admiração. As crianças dançavam à volta das mesas sob a lâmpada. Pela primeira vez em muito tempo, Ruth permitiu-se sentir algo para além do desespero. Algo parecido com alegria brotou dentro dela. Antes de Ruth partir, ouviu Boaz a falar o ceifeiro-chefe. Pegue em alguns dos pacotes armazenados para Ruth recolher e certifique-se de que ninguém a incomoda. Ruth fingiu não ouvir, mas um pequeno sorriso espalhou-se no seu rosto. Talvez pensasse que Deus se tinha esquecido dela nem de Noemi. O crepúsculo adensava-se enquanto Ruth puxava a pequena carroça pelo caminho até a casa de Naomi. Empurrando a porta, Ruth foi recebida brilho quente do fogo. Naomi sentou-se ao lado, cuidando uma panela. Olhou para cima, os olhos cansados arregalando-se ver os cestos. Onde estava a recolher para trazer tanta comida? Nada me foi exigido, exceto suor e determinação. Abençoado seja o homem que lhe permitiu colher tanto. Quem era ele? O nome é Boaz. O riso delas encheu a pequena casa. Pela primeira vez desde enterraram os maridos, permitiram-se sonhar um futuro melhor. Deus não abandonou Ruth nem Noemi. De alguma forma, no meio do seu sofrimento, ele estava a tecer uma história de redenção. As brasas da fogueira, noite anterior, já se tinham transformado em frias e cinzentas quando Ruth se mexeu. Esfregou as mãos calejadas, olhando fixamente para as chamas. O seu corpo doía devido às semanas de trabalho-parto, mas a dor já não a desencorajava. Era um sinal da sua força crescente. Isso trouxe-lhe alegria, mas a época estava a chegar ao fim, e uma inquietação irritante começou a tomar conta do seu coração. O que aconteceria quando a época de colheita terminasse? Como continuaria ela a cuidar Naomi? À meio da manhã, Ruth estava imersa no seu trabalho. As suas mãos moviam-se com uma eficiência praticada. As outras mulheres cantarolavam alegremente, animadas pela chegada do Festival das Colheitas e pela promessa de descanso. Mas o foco de Ruth era inabalável. Cada estoque que ela reunia era mais uma refeição, um dia de provisão para Noemi. À medida que o sol se punha, seu calor, outrora cruel, suavizava-se. Ruth encheu o seu segundo cesto, limpando o suor da testa com um sorriso de satisfação. Carregou-os até aos silos, onde o jovem ceifador que antes temia, agora a cumprimentava com respeito. Boaz estava perto do fogo, a servir caldo em tigelas e rasgar pedaços de pão. Ruth juntou-se a ele. Ela pegou na concha e começou a servir juntamente com os seus movimentos caindo um ritmo fácil. Quando olhares se cruzaram, trocaram sorrisos silenciosos, mas cheios de possibilidades. Como se saiu hoje?
2 cestas. Encontrei algumas raízes à beira do campo, o suficiente para durar semanas, mim e a Naomi. Enquanto falava, Ruth reparou nas mulheres que penduravam grinaldas de folhas figueira e flores perto do celeiro dos silos. O que estão a fazer? Preparar-se para o Festival da Colheita. É um momento para celebrar a generosidade do Senhor. Ruth ouviu atentamente. A Moisés diz o seguinte: celebrem festa da colheita em honra do Senhor, vosso Deus, trazendo uma oferta da alegria do coração. Celebrem com os vossos filhos, servos e sacerdotes. E não se esqueçam dos estrangeiros, órfãos das viúvas que estão entre vós. Lembrem-se de foram escravos cativos no Egito. A minha mãe era estrangeira como você. Sabiam disso? Ela tinha vivido tempo suficiente em Israel para ver o quanto muitos se tinham afastado do seu Deus. Mas Boaz era diferente. A sua devoção ao Senhor evidente não só nas suas palavras, mas ações. Ruth viu-se cativada por este homem que vivia com tanta integridade. Gratidão de Ruth cresceu, tornou-se algo mais profundo, embora ainda ousasse nomeá-lo. O ela sabia sentia uma centelha esperança. Espero que a redenção não seja um sonho distante, mas uma realidade próxima. Quando Ruth finalmente entrou em casa, o calor do fogo envolveu-a como um abraço muito esperado. A casa mudara desde a sua chegada, agora mais acolhedora, menos árida. No entanto, apesar dos pequenos confortos, a realidade iminente da pobreza permanecia. A época de colheita está quase no fim. O vamos fazer? Trabalhaste arduamente debaixo do sol, lutaste contra a dor quando eu não tinha nada para dar. És bela, forte e leal. Eu vi como Boaz olha para ti, vi a forma como os olhos dele suavizam quando falas. Ele observa cada movimento teu. Ele é um homem bom. Ruth começaram a tremer quando pensou em Boaz. Ela tinha se apegado a ele. Sim, talvez até o amasse. As suas chamas dançavam ao ritmo das gargalhadas e da música que enchiam o ar. Tudo envolveu Ruth como um abraço caloroso. Flores adornavam os silos e celeiros. Lanternas decoravam as bordas do círculo dançante. A música aumentou, notas cadenciadas de tamborins pandeiretas entrelaçando-se com palmas passos firmes. As crianças corriam entre os adultos, e as suas gargalhadas acompanhavam a melodia. Uma menina com cabelos entrançados puxou-lhe mão, pedindo Ruth para dançar. Ruth hesitou, mas deixou-se levar o círculo de dançarinos, movendo os pés timidamente princípio, depois confiança crescente. O riso borbulhava-lhe dos lábios enquanto o ritmo da música tomava conta dela. À sua volta, casais balançavam juntos. Crianças rodopiavam de alegria e os mais velhos batiam palmas acompanhando a batida. Por momentos, Ruth pôs lado às preocupações, perdendo-se na da noite. Foi preparado um banquete, convidados reuniram-se em volta a longas mesas. À frente Boaz estava a pé, erguendo o copo acima à multidão. Bendito seja o Senhor que nos fez passar pela seara. Ele deu-nos mais do que poderíamos pedir, e é justo que o honremos esta noite. A multidão irrompeu em aplausos, erguendo as taças uníssono antes de se acomodarem. Ruth, sentada a uma pequena mesa perto da borda das festividades, observava em silêncio. Os seus pensamentos foram interrompidos por Boaz. O seu sorriso era caloroso, a sua presença firme. Shalom, Ruth. O Senhor te abençoe. Não é incrível? Poucas coisas nesta vida são mais gratificantes do que ver as pessoas sob os seus cuidados prosperarem. É um vislumbre da bondade de Deus. Podemos lavrar campos e semeiam as sementes, mas é o Senhor que traz a colheita. A Ele a glória. Aproveite o resto da comemoração, Ruth. Avise-me se precisar de alguma coisa. Regressou à celebração, seu riso misturando-se com música enquanto distribuía pão e dançava às crianças. Ruth permaneceu na sua secretária, os seus olhos seguindo Boaz enquanto se movia entre as pessoas. Enquanto o observava,
Permitiu-se sentir peso dos desejos. Ela amava-o, sabia-o agora, mas a questão permanecia. Será que ele amava? À medida a noite avançava, as festividades começaram a aumentar. As tochas queimavam fracamente e os convidados retiraram-se lentamente para as suas camas. Boaz caminhou entre os seus servos, colocando cobertores extras sobre eles e cuidando do fogo. Depois de todos estarem acomodados, encontrou um lugar perto do silo, estendeu uma manta, reclinou-se pilha almofadas. Em poucos instantes, a sua respiração abrandou e ele adormeceu num sono tranquilo. Ruth observou de longe. Ela sentiu o coração disparar. Ela fechou os olhos, reunindo coragem. Você consegue fazer isso. Aproximou-se de Boaz, que dormia profundamente, com o rosto fracamente iluminado pela luz do fogo. Ela olhou para ele durante muito tempo, vendo vislumbres de um possível futuro na sua mente. Viu crianças a brincar nos campos âmbar. Viu a parada lá do Boaz Campos. Naomi em segurança. Houve risos e amor, mas havia mais do que isso. Nesse momento, Ruth sentiu uma agitação, um pressentimento de ela. Boaz faziam parte de algo maior do que eles. Ruth ajoelhou-se aos pés de Boaz. Ela dobrou delicadamente a ponta da manta sobre os tornozelos dele, expondo seus pés. O ar frio roçou-o. Mexeu-se debaixo do cobertor durante um tempo antes de acordar. Boaz sentou-se e olhou em redor. Quem é você? Ruth sentou-se e inclinou-se para a frente. O que fazes aqui, Ruth? És uma redentora parente, Boaz. As tuas asas são capazes de erguer e reerguer os quebrantados esquecidos. Por favor, abre-a sobre mim como uma redentora. Ruth falou com fé na voz e propósito no coração. Ela sabia que, independentemente da resposta de Boaz, o Senhor cuidaria dela. Boaz permaneceu em silêncio durante um longo momento. Permitiu-se finalmente olhar para Ruth com intenção. Os seus olhos radiantes refletiam as tochas bruxuleantes enquanto fitava. Ela era uma visão de pura beleza. Nesse momento, Boaz perdeu completamente o fôlego. Boaz passou a admirar muitas coisas em Ruth. A sua beleza, força, lealdade, mas nada se comparava àquele olhar encantador. Aproximou-se um pouco mais e pegou na mão dela. Ruth, é bonita jovem. No entanto, não foi atrás dos jovens da nossa aldeia, não procurou os fortes nem ricos, mas permaneceu ao meu lado. És tão fiel quanto bela, que o Senhor a abençoe abundantemente, independentemente da minha ação ou omissão. Ruth sorriu e corou. Boaz riu-se e colocou-lhe mão no rosto. Não tenho dúvidas de que é uma mulher forte, de caráter e íntegra. Desde que chegou a Belém, só ouvi bons relatos sobre a sua dignidade e vi isso com os meus próprios olhos. Olhou para Ruth, lágrimas nos olhos. O comportamento forte de Boaz estava a revelar-se, e vulnerabilidade de um coração terno revelar-se. Segurou-lhe o rosto com as duas mãos, inclinando-se para mais perto com um olhar sério. Depois, num sussurro caloroso que só ela e o Senhor podiam ouvir, respondeu à pergunta do seu coração. Sou um redentor e casarei contigo. A manhã estava animada com o canto dos pássaros e o sussurro de uma brisa suave. Mas Boaz estava longe de ser pacífico. Amor, dever, lealdade e afeição, tudo isto se agitava dentro dele, puxando-o em diferentes direções. Era difícil dizer o que levou primeiro a atender ao pedido de Ruth. Talvez fossem todos. O que era certo, o poder a presença dela tinha sobre ele. O sorriso dela, radiante mesmo sob a luz trêmula da tocha, perseguia-o. A sua voz, gentil e resoluta, ecoou nos seus pensamentos. Ela era uma maravilha de devoção inabalável e de força silenciosa, mas casar com ela não foi uma tarefa simples. Havia um outro homem, um parente mais próximo, cuja pretensão por lei prevalecia sobre a sua. Boaz era um homem íntegro e não abandonaria a sua honra agora, por muito que quisesse.
Estava parado na base do caminho que conduzia à propriedade outro redentor, com o cascalho a estalar sob as suas sandálias. A estrada estendia-se diante dele, sinuosa e silenciosa. Os ecos da noite anterior, as palavras sussurradas de Ruth, a sua presença como uma lanterna no seu coração escuro, ainda se lhe agarravam como um sonho meio recordado. És um redentor, Boaz. As tuas asas são capazes de erguer e reerguer os quebrantados esquecidos. Por favor, abre as tuas asas sobre mim como um redentor. Firmou-se, respirando lenta e deliberadamente enquanto se aproximava da entrada. As reuniões mais importantes tinham lugar no portão. Boaz sentou-se numa pedra próxima e fixou o olhar no horizonte. O sol nascente lançava a sua luz dourada sobre os campos, transformando-os num mar de ouro cintilante. Os outros parentes aproximaram-se com alguns grunhidos. O homem era mais velho, tinha a barba salpicada de fios grisalhos e o rosto envelhecido pelos anos passados sob o sol implacável. Os seus movimentos eram bruscos e o seu tom era ríspido ao rejeitar a reverência educada de Boaz. Ah, Boaz, a que devo esta visita? O Senhor esteja contigo, irmão. Os dois homens sentaram-se lado a lado, com os olhos fixos no campo que se estendia à sua frente. Era um cenário adequado para a conversa em questão. Como sabem, Noemi, a esposa do irmão, regressou a Belém. Sendo viúva, já não tem condições para comprar a sua propriedade. Cabe a um parente redentor comprá-lo e mantê-lo na família. É algo que gostaria de comprar? A casa na esquina da cidade. Eu poderia comprar-lhe, pois o solo não é lavrado há anos. Mas isso deverá problema para os meus bois. É um direito seu. No entanto, há outro aspecto desta redenção. Quem comprar a casa resgatará também sua nora, Ruth, viúva de Marom. Ela viajou com ela para Belém. Quando as palavras lhe saíram dos lábios, Boaz sentiu o peso do seu próprio desejo. Oferecer Ruth a outro homem doeu mais do que ele esperava, mas também consolidou sua determinação. Queria-a não apenas como um dever, uma alegria. Esperou, a tensão aumentando como corda de um arco esticado. O parente suspirou profundamente, abanando a cabeça. Ai, abençoado. Não posso fazer isso, Boaz. Tenho uma noiva e ela já é problema suficiente para mim. Além disso, isso prejudicaria a herança deixada aos meus filhos. Virou-se para Boaz e notou a expressão alívio no seu rosto. Um sorriso malicioso surgiu o rosto. Eles falaram. Tinha de fazer o que é honroso. Você e a sua honra. Faço o que é certo aos meus olhos. Entretanto, prefiro ser prático. Obrigado. Faço o que faz sentido. E, francamente, isso não acontece. Toma, dá-me a tua sandália e vamos acabar logo com isto. Os dois trocaram sandálias, um gesto de tradição, selando transação. Obrigado. Não me agradeça já. Ainda precisa que os mais velhos aprovem esta confusão. Muitos deles queriam casar-se as filhas deles. Imagino será uma desilusão. Boaz levantou-se, passos firmes e o coração leve. Havia um fogo dentro dele agora. A certeza inconfundível da mão de Deus sobre a sua vida. O Espírito do Senhor surgiu dele, enchendo-o com a coragem de um redentor. Enquanto caminhava em direção a Ruth, pensou no caminho que tinha pela frente. Não apenas estrada física, mas a vida que construiriam juntos. O Senhor estava a mover-se, e Boaz marchava em sintonia com sua vontade divina direção um amor moldaria as gerações futuras. Ruth e Noemi estavam sentadas silêncio no seu quarto. O coração de Ruth estava instável. Ela não ouviu nada de Boaz, e o silêncio cumprimentou. Cada momento que passava parecia estender-se impossivelmente longo, preenchido com o clamor dos seus próprios pensamentos, antecipação, esperança e uma sombra de dúvida. Depois uma batida na porta quebrou o silêncio. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Naomi. Minha filha, acho que isto pode ser para ti. Ruth ficou sem fôlego enquanto se levantava, com os pés hesitantes, mas coração acelerado. Ela chegou à porta e abriu-a lentamente. O riacho da floresta era o único som antes de mundo explodir em alegre comoção. Um desfile de pessoas estava no exterior. Os seus gritos, alegria e exaltação enchiam o ar.
As trombetas soaram triunfalmente, as mulheres avançaram com os braços carregados óleos aromáticos, flores vestes, um branco brilhante. Antes que Ruth pudesse processar o que estava a acontecer, invadiram casa como uma maré. Suas mãos gentis, mas insistentes, enquanto adornavam com os adornos de noiva. Abençoada, chamavam-na, escolhido, redimido. As palavras rodopiavam pelo telhado juntamente com grinaldas de flores silvestres. Sentiu a pressão de mãos alisar-lhe o cabelo e colocar um véu delicado sobre testa. As lágrimas escorriam pelo rosto bronzeado de Noemi enquanto sussurrava louvores ao Senhor. Pensou no nome amargo que um dia reivindicou, Mara, e quão longe o Senhor a trouxera desde aqueles dias sombrios. A doçura do seu verdadeiro nome, Naomi, voltou a ela de certa forma. O Senhor nunca a abandonou. A sua mão transportou-a o tempo todo através da lealdade nora, Ruth. Fiel Ruth redimiu multidão, chegou à eira. Lá estava Boaz. Sua postura era alta e orgulhosa. A sua expressão radiante de alegria quando avistou Ruth. Os homens colocaram Ruth delicadamente no início do corredor. Permaneceu ali por um momento, com as mãos a tremerem ligeiramente enquanto observava a cena à sua frente. O seu olhar permaneceu em Boaz, o Redentor, e pensou na viagem que a levou até aquele momento. Lembrou-se das lágrimas derramadas no túmulo de Malim, noites passadas oração sob vasto implacável céu. Ela marcha dolorosa Moabe, cansaço de apanhar espigas nos campos. Tudo isto, cada tristeza e provação, era um fio na tapeçaria do plano de Deus. Respirou fundo, recompondo-se, e deu um passo em frente. A destruição do seu passado desaparecia a cada passo. O caminho iluminado pelo sol nascente da redenção. Quando chegou perto de Boaz, pegou-lhe na mão. Boaz olhou para Ruth, com o coração quase a explodir. Era radiante. Sua beleza não estava apenas nos seus adornos exteriores, mas na força e fé que brilhavam através dela. Ela era um testemunho da graça de Deus, emblema vivo, redenção. Ruth, filha Moabe, mas amada Israel, hoje recebo-te por minha mulher, diante do Senhor nosso Deus e das testemunhas desta assembleia. Já não és um estrangeiro entre nós, mas foste enxertado no povo de Israel. Assim como o Senhor me redimiu a mim e a minha casa, assim juro redimir-te, cuidar-te e honrar-te todos os dias da vida. Boaz, estou aqui hoje não por causa do meu valor, mas da bondade nosso Deus e teu coração firme. Comprometo-me contigo como tua esposa para te amar, servir com lealdade, assim como amei e servi Noemi. Que o Deus de Israel, sob cujas asas procurei refúgio, abençoe esta união, guie juntos os nossos passos. Como está escrito no livro dos antepassados, não é bom que o homem esteja só. Eu farei de si uma ajudadora adequada. Ruth, és a minha ajudadora, a companheira e a alegria do meu coração. Amar-te-ei como minha própria alma, honrar-te-ei como minha parceira e proteger-te-ei como minha noiva. Para onde tu fores, eu irei. Onde viveres, viverei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O povo aplaudiu, e as suas vozes formaram um coro de celebração. Os seus rostos iluminaram-se com a percepção que estavam testemunhar mais do união duas almas. Houve sabor algo maior.